É fácil perder as raízes identitárias de uma nação quando todas as nações são iguais. Da arquitetura à comida. É fácil se perder na multidão interconectada que vive sem pensamento. Para Heidegger, até mesmo a nossa simples conversa fiada, ou falação, pode ser um sintoma deste problema. Em vez de expressar nossos pensamentos e sentimentos autênticos, muitas vezes recorremos a clichês e jargões. Essa conversa fiada, para Heidegger, nos impede de enfrentar as questões essenciais da existência e nos mantém presos em um estado de alienação em que o assunto é somente futebol, escândalos, celebridades ou a mudança de tempo. Heidegger observa como que frequentemente as pessoas iniciam uma conversa fiada fazendo comentários banais sobre o clima, buscando evitar assuntos mais profundos ou desconfortáveis. Em sua Magnus Opus, Ser e Tempo, Heidegger critica o homem impessoal das cidades grandes, que ele chama de Das Mann. O Das, diferente do der ou do die, respectivamente, der para o masculino e die para o feminino, o das é um artigo neutro, que marca essa impessoalidade, assim como o man. O man, que o Heidegger usa, é análogo ao agente, no português coloquial, ou ao on, em francês, que traz essa impessoalidade. É alguém que vive impessoalmente, alguém que vive nessa banalidade, nessa falação, e não apresenta uma existência autêntica. Das Mann é a construção gramatical que Heidegger utiliza para representar a impessoalidade e conformidade com as normas sociais da vida cotidiana. Heidegger escreve: nas ocupações do que se faz com, contra ou a favor dos outros, sempre se cuida de uma diferença com os outros, seja apenas para nivelar as diferenças, seja para a presença, ou Dasein, o ser aí, estando aquém dos outros, esforçar-se para chegar até eles, seja ainda para a presença, na precedência sobre os outros, querer subjugá-los. Embora sem o perceber, a convivência é inquietada pelo cuidado em estabelecer esse intervalo. Em termos existenciais, a presença possui o caráter de afastamento. Quanto mais este modo de ser não causar surpresa para a própria presença cotidiana, mais persistente e originária será a sua ação e influência. Não é ela mesma que é, os outros lhe tomam o ser. O impessoal pertence aos outros e consolida seu poder. Os outros, assim chamados para encobrir que se pertence essencialmente a eles, são aqueles que, numa primeira aproximação e na maior parte das vezes, são copresentes na convivência cotidiana. O quem não é este ou aquele, nem o si mesmo do impessoal, nem alguns e muito menos a soma de todos. O quem é o neutro, o impessoal. E mais à frente no livro, Heidegger vai retomar esse tópico, dizendo: o impessoal não permite a coragem de se assumir a angústia com a morte. O impessoal ocupa-se em reverter essa angústia num medo frente a um acontecimento que advém. Ademais, considera-se a angústia, que no medo se torna ambígua, uma fraqueza que a presença segura de si mesma deve desconhecer. Segundo esse decreto mudo do impessoal, o que cabe é a tranquilidade indiferente frente ao fato de que se morre. A elaboração dessa indiferença superior aliena a presença de seu poder ser mais próprio e irremissível. Quando Heidegger usa esse termo presença, ele quer dizer o ser humano, o ser aí, no alemão Dasein, ou in der Welt sein, o ser lançado na existência. Tentação, tranquilização e alienação caracterizam, porém, o modo de ser da decadência. Decadente, o ser para a morte cotidiano é uma insistente fuga dele mesmo.